vezes nós, homens, temos uma certa resistência à ideia de pedir informações ou direções quando perdidos no trânsito, ou até mesmo de consultar o manual do fabricante ao montar uma bicicleta ou outro aparelho em casa. Podemos até gastar horas e sentirmos-nos ofendidos quando a esposa sugere que nós consultemos aquele manual do fabricante. A palavra de Deus é o manual do fabricante do ser humano e também da família. E, infelizmente, muitas vezes nós somos teimosos em não consultar o que Deus tem a dizer sobre como a família deve funcionar. Por isso estamos voltando aos fundamentos da família. Se o Senhor não edificar a casa, em vão nós construímos. Gênesis capítulos 1 a 3 nos fornece um manual, um guia perfeito para entendermos a planta da família, o plano que Deus tem desde as origens para que a nossa família funcione para lhe dar glória. Nós já descobrimos em Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 28, que Deus fez o ser humano e a família em particular com 3 propósitos bem específicos. Em primeiro lugar, nós fomos feitos para refletir a própria imagem de Deus, como indivíduos, sim, mas também no contexto conjugal, marido e esposa. Já uma família, algo que Deus em Gênesis 1:31 disse que era muito bom. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1:27, a terceira linha culminante, mostra que o ápice, o clímax da criação, foi quando Deus fez homem e mulher como reflexo da unidade em diversidade que caracterizam a própria Trindade. Nós refletimos a imagem de Deus quando nós somos fiéis ao pacto conjugal, quando nós desenvolvemos os nossos papéis diferentes do lar. Nós somos iguais no ser, mas diferentes no fazer. Homem e mulher, iguais como imagem e semelhança de Deus, mas com distinções de propósito, assim como há distinções entre Pai, Filho e Espírito Santo, mesmo sendo igualmente Deus e dignos de louvor. Mas ninguém se ofende pelo fato de que o Filho se submete ao Pai, que o Espírito se submete ao Filho e ao Pai, que o Pai é o líder, no modo de dizer, da própria Trindade. Dos 3 propósitos que Deus usou para criar a família, refletir a imagem de Deus. Em segundo lugar, reproduzir novas imagens, novos adoradores. E, finalmente, representar o próprio reino de Deus, a imagem de Deus, através da vice-regência, ou seja, o governo da terra, junto com Deus. Nós veremos hoje o segundo grande propósito pelo qual Deus fez a família. Gênesis 1:28 ressalta isso quando diz assim: e Deus os abençoou. O casal, homem e mulher, criados à imagem de Deus, Deus declara sua bênção sobre esse casal. Entendemos então o casal casado. E lhes disse, e agora nós encontramos em ordem bíblica a primeira ordem, a primeira grande comissão que Deus concede à família. O texto diz: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. A primeira ordem da Bíblia é para o casal criado à imagem de Deus reproduzir outras imagens de Deus. Ou seja, Deus não ficou contente só com Adão e Eva dentro do jardim, servindo como espelhos da sua glória, assim como o firmamento que declara a glória do Senhor. Agora nós temos um casal no jardim para ouvir esse grito das montanhas majestosas, das galáxias gloriosas,
dos peixes multicoloridos no fundo do mar, tudo gritando glória, glória, glória ao Criador. Com a criação do casal, agora nós temos a cumplicidade na adoração a esse grande Deus, mas há possibilidade de mais. O jardim do Éden pode expandir de dentro para fora. O casal que vai cultivar e guardar o jardim pela reprodução de novas imagens, pela procriação de filhos e filhas, aquele jardim pode crescer até cobrir a terra toda, para que a terra toda ficasse cheia da própria glória de Deus, na pessoa de adoradores em espírito e em verdade. O que nos chama a atenção é justamente o fato do coração missionário de Deus. Dois temas preciosos ao coração de Deus nós já encontramos no primeiro capítulo da Bíblia. Deus não consegue sair nem do primeiro capítulo da Bíblia sem falar desses dois temas que são paixões do seu coração: a família e missões. São intimamente entrelaçados esses dois temas, porque a família foi a primeira agência missionária, a primeira maneira pela qual Deus alcançaria os confins da terra, com imagens, espelhos, adoradores. O primeiro mandamento da Bíblia, a grande comissão ecoada por Jesus em Mateus 28, versículos 18 a 20, que dizem: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos, ou seja, súditos de todas as nações. Nós encontramos o eco depois da redenção feita por Jesus do que já era o coração de Deus, em Gênesis capítulo 1. A criação do homem e da mulher revelou de forma infinitamente melhor que o resto da criação como Deus é. Mas sua ordem para multiplicarem-se, encher a terra, revelou esse impulso missionário no coração de Deus desde o início. Deus desejava um universo cheio de homens e mulheres, reflexos da sua glória, adoradores em comunhão com Ele, curtindo sua majestade, imitando seus atributos, em comunhão constante com Ele. Esse foi o propósito original para o homem e teria acontecido naturalmente pela procriação, pela família. Por isso, a ordem, depois da bênção: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. A união sexual do homem e mulher levaria à multiplicação, à reprodução de mais imagens de Deus. Lembre-se ainda no contexto antes da queda, sem o pecado infiltrar-se no jardim do Éden. Assim, Deus teria um testemunho refletido em todo lugar, através dos seus vice-regentes, seus governadores da terra, enviados também para subjugar a terra. Assim, a família existe para estender o testemunho de Deus e o reino de Deus até aos confins da terra. O autor John Piper disse: o casamento deve fazer filhos e discípulos de Jesus. Esse propósito do casamento não visa apenas a acrescentar corpos ao planeta. A questão é aumentar o número de seguidores de Jesus na terra. O propósito de Deus ao fazer do casamento o lugar de ter filhos nunca foi apenas o de encher a terra com gente, mas o de enchê-la com adoradores do Deus verdadeiro. Reconhecemos hoje que depois da queda, esse plano foi atrapalhado pelo pecado. Mesmo assim, continuamos como imagem de Deus, como descobrimos mais adiante em Gênesis 5 e capítulo 9. Deus continua querendo que seu reino se espalhe pela terra, mas agora nossa será uma missão de resgate, em vários níveis. Primeiro, no próprio lar, mas também através do lar,
para o mundo. A nossa tarefa hoje é muito mais difícil, tanto no lar como no mundo. Hoje os nossos filhos nascem nas garras de Satanás. Provérbios 22:15 nos lembra que estutícia está amarrada ao coração da criança. Por isso, o evangelismo dentro de casa deve ser a nossa primeira prioridade. As mães, à luz de 1 Timóteo 2:15, têm uma tarefa toda especial, a sua missão de resgate dos seus próprios filhos. Para nós pais, a nossa prioridade número 1 é resgatar a alma dos nossos filhos. Claro que é só Deus que pode converter uma alma, mas Ele chama os pais para hoje reproduzirem a imagem dele pelo discipulado dos nossos próprios filhos. Infelizmente, estamos numa guerra espiritual e a alma dos nossos filhos está em jogo. Então, nossa é uma missão de resgate, de reproduzir novamente a imagem de Deus, recrutando nossos próprios filhos para mais uma vez serem aqueles adoradores em espírito e em verdade. Essa tarefa, então, é 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana. É um processo em que hoje nós precisamos revelar para os filhos a verdadeira natureza do seu coração pecaminoso. O evangelho verdadeiro sempre começa com as más notícias, para depois ministrarmos as boas novas do evangelho de Jesus Cristo. Os pais expõem o coração dos seus filhos quando os disciplinam, quando não há obediência imediata, inteira, ou seja, completa e interna de coração. Veremos isso mais adiante, mas entendemos que a primeira pergunta para os pais, como reproduzir essa imagem de Deus hoje, depois da queda? E a resposta é pelo discipulado dos nossos filhos, para serem adoradores em espírito e em verdade. Mas o que dizer do mundo? Hoje, por causa da rebeldia demonstrada por Adão e Eva em Gênesis capítulo 3, nós encontramos espalhados no mundo inteiro povos, tribos, raças e nações em que as famílias não conhecem o seu Criador, não conhecem o amor de Deus manifestado na cruz do Calvário. Então, em segundo lugar, para reproduzirmos a imagem de Deus, nós temos que discipular as nações. Nós, como pais cristãos que discipulamos os nossos filhos, teremos que enviá-los como flechas até os confins da terra, para alcançar o coração de países e povos rebeldes. Pelo fato de que muitos pais hoje não cumpriram seu dever no lar, pelo fato de que muitos encontram-se longes e sem o conhecimento de Deus e neste mundo terrível. Nós temos que enviar os nossos filhos numa missão de resgate dos filhos dos outros. Por incrível que pareça, a raça inteira se encontra hoje nesta rebeldia contra o próprio Criador. E nós que o conhecemos, somos chamados para uma missão de resgate, de criar os nossos filhos como missionários e como adoradores. Deus nos chamou para multiplicar sua imagem pela obra missionária, pelo evangelho discipulado, pelo envio de missionários para todos os cantos, até os mais remotos do globo, para que outra vez a terra fique cheia da glória do Senhor. Hoje a igreja é nação de sacerdotes, como diz 1 Pedro 2:9. Nós somos abençoados para sermos uma bênção, como diz o salmista no Salmo 67. Missões significa declarar a autoridade de Jesus sobre toda a terra e chamar os povos de volta para ele, para que a imagem dele novamente seja espalhada ao redor do globo.
Esse é o segundo grande propósito de vida do homem e da família. Refletir a imagem de Deus, mas também reproduzir essa imagem através dos nossos filhos. Cumprimos nossa razão de ser quando reproduzimos o reino de Deus em nossos filhos e ao redor do mundo. O que isso significa na prática? Podemos sugerir algumas implicações e aplicações da ordem de encher a terra. Primeiro, podemos dizer que o nosso alvo principal como pais cristãos deve ser para ter filhos, hoje depois da queda, redimidos. Obviamente, esse processo depende da soberania de Deus, mas também da responsabilidade do homem. Os pais são chamados, não escola, creche, pastor, igreja. Sim, os pais para resgatar os seus filhos para a glória de Deus. Esse é um trabalho que ocupa todo o nosso tempo. Nós somos chamados justamente para evangelizar os nossos próprios filhos. Como fico triste quando vejo literatura que se diz evangélica, que se preocupa com tudo menos esse aspecto central, de alcançar o coração. Muita informação sobre como transformar, controlar o comportamento do filho, como se fosse um pequeno robô, ou talvez um ratinho dentro de um laboratório científico. Nós não queremos controlar os nossos filhos com controle remoto, pelo menos enquanto estão perto da gente. Nosso alvo é alcançar o coração. Como? Revelando seu estado como pecadores caídos, especialmente através da disciplina bíblica, algo que falta muito em nossos dias e, infelizmente, que pode levar muitos dos nossos filhos a serem reflexo não de Deus, mas do próprio diabo. Nós precisamos, então, apontar a suficiência de Cristo e sua obra na cruz para que o nosso filho seja resgatado. Mas, em segundo lugar, uma implicação hoje da ordem de encher a terra com adoradores implica na ordem missionária. A segunda prioridade que pais cristãos devem ter é para que seus filhos sejam equipados para refletir a glória de Deus, a imagem de Deus até os confins da terra. Não necessariamente como missionários, embora isso seria muito bom, mas em suas profissões, em seus casamentos, em suas famílias, nas suas comunidades, sendo reflexos verdadeiros da glória de Deus, farol de esperança, luz para o mundo, uma verdadeira nação de sacerdotes. Cumprimos nossa razão de ser quando reproduzimos a imagem de Deus em nossos filhos e através deles ao redor do mundo. É isso que diz o manual de instruções do fabricante do lar. Somos sábios como homens e como mulheres quando consultamos o manual do lar ao fabricarmos as nossas famílias para a glória de Deus.